Com certeza você já jogou esse game aqui, né? Jokenpô. Ou então, com certeza, você jogou aquele, o Alex Kidd lá, que tinha lá o joguinho do Jokenpô, né? Lá no Master System, enfim, né? Você deve ter jogado lá, então conhecer um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco, porque na verdade Jokenpô também é um princípio de game design. E eu vou mostrar pra você como é que o Jokenpô pode te ajudar a balancear o seu jogo também. Então vamos nessa. Olá Game Designer, sou o Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Hoje eu vou falar sobre o Jokenpô, um princípio de game design, sim, não é só um jogo, é um princípio também. Redes sociais Fábrica, estou aqui abaixo para você acompanhar e saber as novidades. Vamos nessa, vamos embora. Vocês estão vendo aí uma tabela junto com o Jokenpô aí, que basicamente você está estabelecendo aí as forças de quem vence de acordo com a escolha que o jogador fizer jogando Jokenpô. Então se eu tenho ali, por exemplo, os mesmos elementos, pedra, papel, tesoura, então pedra, pedra, papel, papel, tesoura, tesoura, basicamente você tem um empate aí nessa partida. Agora, se eu tenho tesoura e papel, a tesoura vai vencer o papel. Se eu tenho papel e pedra, basicamente o papel vai vencer a pedra. E se eu tenho pedra e tesoura, basicamente a pedra vai vencer a tesoura. Com isso, a gente fecha um ciclo fechadinho de possibilidades onde você não tem basicamente uma estratégia dominante. Ou seja, aquela estratégia que se eu escolher, basicamente eu sempre vou vencer. Não, no equilíbrio perfeito aqui, e até de soma zero, que existe aqui dentro do jogo de Jokenpô, basicamente a gente sempre vai ter, não vai ter uma estratégia dominante, vai ser sempre algo, vai ter algo que vai se sobrepor a dar uma vitória. Então, por exemplo, se eu escolho a tesoura vence o papel, mas ela perde para a pedra. Então não tem o caso só a tesoura vence, por exemplo, né? Então aí a gente tem um caso de equilíbrio perfeito, por isso que é soma zero, né? Porque basicamente as forças estão se equivalendo e estão se anulando, né? Basicamente. Com isso, pessoal, com esse princípio a gente consegue deixar um balanceamento perfeito do jogo, de forma que a gente não tenha nenhuma estratégia dominante se sobrepondo ali no game, tá? E aí eu trago até alguns exemplos aqui para vocês perceberem de um jogo de Jokenpô mais elaborado, por exemplo. Você veja quantas possibilidades você tem ali, né? Milhares. Peguei aqui da internet só para mostrar para vocês. Olha quantas possibilidades tem aquele jogo ali, né? Muitas, né? E esse aqui é um jogo de elementos, por exemplo, né? Eu posso criar elementos que se sobrepõem uns aos outros, muito típico de jogos de trading card games. Até vou trazer outro exemplo aqui, ó, na próxima. De quem? Do Pokémon, né? Que usa muito bem isso. Um ataque de fogo prepondera um de grama. O de grama é mais ataque de grama é mais forte a um Pokémon de água. E o ataque de água é mais forte contra um Pokémon de fogo, né? Só que isso tem outras variantes. No caso, se ele tiver dois tipos o Pokémon tiver dois tipos, por exemplo, né? Então vamos supor que ele é fogo e, sei lá, ele também é pedra, vamos supor. Então já não fica, o efeito já diminui, né? Tem algumas variáveis que tornam o jogo mais interessante e dá mais possibilidade de brincar com esse balanceamento, né? E aqui eu trago outro exemplo, por exemplo, que pega o Melee, que prepondera o Ranger, e depois o Magic. O Ranger prepondera o Magic prepondera o Melee, né? E ainda dentro dos Melee, você tem ainda um outro processo ali de forças se preponderando, onde o Lance vence Sword, Sword vence X e X vence Lance, por exemplo, né, nos Melee. Então quer dizer, a gente tem um Jokenpô dentro de outro Jokenpô, basicamente, né? E aí com isso a gente também faz outros tipos de equilíbrio para o nosso jogo, que é bem interessante, né? Inclusive essas decisões, toda essa montagem, todas essas técnicas de como elaborar isso, faz parte do trabalho do Game Designer. Se você não sabe o que faz um Game Designer, ó, meu e-book gratuito, baixa aqui embaixo, em algum lugar na descrição, os segredos dos projetos de games viciantes para você aprender e já entender o que faz um Game Designer, já aprender alguns princípios e perceber isso em jogos famosos também, tá bom? Baixa lá que é de graça. E também, claro, em jogos de luta, pessoal, também vai perceber um pouco essa analogia. Botei aqui de maneira mais simples, achei da internet também, olha só que interessante. Throw, né? Prepondera block ou dodge e prepondera o ataque, né? Então, olha que interessante, né? Você tem ali, de novo, um ciclo fechado. E às vezes em jogos de luta, a gente vai dizer pra vocês, às vezes tem até soco forte, soco fraco, soco médio, que prepondera uma estratégia de voadeira, por exemplo, né? Um ataque que vai preponderar uma magia, bloquear uma magia, né? Então, tem vários elementos a mais ainda além que podem brincar nessa brincadeira aí. O Jokenpô vem ajudar a gente no sentido sempre assim, de dar uma resposta para aquela ação que o jogador for fazer, né? Sempre, né? Então, tem uma forma de anular, né? Que é a ideia do soma zero, né? Você tem uma ação, uma positiva, uma negativa, anula, né? Basicamente. Aí, claro, gente, para essa técnica de Jokenpô, é uma técnica simples, eu trouxe vários exemplos ali que eu acho que dá uma compreensão pra gente entender um pouco da técnica, mas eu trago algumas questões pra gente pensar, né? A primeira delas é que não deve ser a única técnica de balanceamento, né? Porque como vocês viram, o Jokenpô ele deixa um balanceamento perfeitinho, né? E ele, na verdade, assim,
a gente considera a técnica mais básica da básica da básica de balanceamento, né? Como a gente já viu até em outros vídeos do canal do Fábrica, o balanceamento não só é isso, né? Tem outras variáveis envolvidas. E não só isso também, existe a intenção que você quer no seu projeto. Será que você quer que não tenha uma estratégia dominante mesmo? Entendeu? E outra coisa, assim, outras técnicas que você pode utilizar, né? Como, por exemplo, a triangularidade, o somatório, né? Da efetividade variada, por exemplo, o Nash, por exemplo, dá pra usar. Em alguns momentos também, às vezes, você não vai saber as ações do jogador, o que, que ele tá fazendo, né? Se ele vai, que é o caso do dilema do prisioneiro, por exemplo, né? Que você não sabe se ele vai te trair, se ele vai te apoiar. Então, quer dizer, a gente entra em outras questões ali que influenciam, podem influenciar num balanceamento que não necessariamente cai no Jockey Po, entende? Então há outras possibilidades de a gente pensar, né? Que aí envolve teoria dos jogos, entre essas outras questões aí que não teria que fazer um vídeo específico só para isso. Pode ajudar a organizar as variáveis e forças do seu jogo, os pesos que você vai atribuir, com certeza. Você pode pensar, né, no que vai afetar. Porque assim, gente, você concorda comigo lá no exemplo que eu dei do Ranger, do Melee e do Magic, né? Você concorda comigo que às vezes pode ter uma variável, por exemplo, que o terreno pode influenciar na batalha também, né? Beneficiando um personagem ou outro personagem também. Concorda comigo? É mais uma variável que eu coloco ali para brincar com esse negócio do balanceamento, entende? Tu pode ter outros fatores, outras variáveis que vão afetar aquela composição ali que eu monto de Jockey Po. Isso aí torna rico, torna interessante a dinâmica de jogo. Claro que quanto mais variáveis, mais complexo vai ser você planejar isso e balancear tudo isso, né? É igual que eu teria um jogo de gestão de recursos. Quanto mais recursos tu vai colocar, mais a coisa vai ficando complicada, porque você vai tendo um sistema de jogo, uma dinâmica de jogo muito maior para ter que lidar. E aí você vai ter que pensar, pô, será que as entradas e saídas que eu tô criando estão ficando balanceadas no momento certo? Eu não tô prejudicando a dificuldade do jogador? A economia tá funcionando de uma forma equilibrada, de acordo com a progressão que o jogador tá seguindo, sabe? Essas questões você tem que colocar na mesa para discutir, né? Outra coisa, por que eu usaria essa técnica? Como é que ela afeta a experiência de jogo, né? Que é isso que eu tô conversando aqui, né? Equilíbrio perfeito também nem sempre é o que queremos. Vou dar um exemplo para vocês narrativo, por exemplo. Às vezes eu quero demonstrar que a minha tropa é mais fraca nesse momento, tá? E pra ter uma finalidade narrativa. O Mega Man X faz muito isso, né? Você enfrenta o primeiro robô lá, né? Que eu esqueci o nome agora, eu sempre esqueço o nome daquele inimigo, gente. Mas e você perde, você tá fadado a perder pra ele ali, tá? Pra dar uma finalidade narrativa, eu dizer que o Mega Man ainda é muito fraco naquele momento, né? Tanto que o Zé depois salva ele, né? Dentro do processo ali, entende? Ali tem uma função narrativa. Ali tá desbalanceado propositalmente, entendeu? Então tem que pensar sobre isso também. Será que às vezes equilíbrio perfeito é o que eu quero mesmo? Às vezes não, dependendo do que eu quero como objetivo como game designer, eu posso pensar diferente, né? E não é possível prever todos os eventos de um jogo, né? É muito complicado, gente. É muita coisa, às vezes, que envolve, às vezes, um jogo muito grande. Então é difícil a gente conseguir prever todas as possibilidades de jogada que o jogador pode fazer, de ação, contração. Assim, quando é um Jockey Po é simples, são 3 forças ali, né? Mas quando vai um jogo mais complexo, isso fica bem difícil. Pega um Pokémon só pra te ver ali todos os elementos. Ainda tem Pokémon que tem mais de um elemento. Aí o ataque do Pokémon relacionado ao tipo do Pokémon. Ainda tem a questão se é especial, super especial, se é ataque, super ataque, defesa, super defesa. Vai botando isso na conta aí pra te ver o que dá. Dá um rolo grande, né? É bem complexo, né? Então, é muito difícil às vezes a gente conseguir prever tudo. Mas, é aquela história. É mais uma técnica na nossa maleta aqui de game designer pra gente conhecer essa técnica. É uma técnica bem básica e que é importante que você conheça como projetista de jogos, tá bom? Espero que você tenha tido essa técnica. Você já conhecia essa técnica? Deixa aqui pra mim nos comentários se você já usou essa técnica, se você já conhecia essa técnica. Cita outros exemplos de jogos que usam essa técnica também, que vai ser bem legal pra gente trocar uma ideia. E espero que você tenha aprendido mais um princípio de game design aqui comigo, tá certo? Tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!